Hoje é o nosso culto de missões, é a primeira vez. O nosso culto especial de Natal, dia 24 de dezembro, às 18h30. Você é o nosso convidado. 20 horas, meu Deus, não façam isso comigo, minha gente. É 20 horas, viu? E aí vai ter aquela noite tão agradável e divertida que a gente faz todo ano. Você que já fez aí o seu pagamento, vai estar aqui com a gente, se Deus quiser. Pode passar. Última chamada para os pagamentos, né? Ainda dá tempo, eu pensei que nem dava, eu fui discreta aqui, eu pensei que nem dava tempo, mas ainda dá tempo, viu? Procura aí o pessoal da equipe para ir fazer o seu pagamento da ceia de Natal. O ensaio do coral, dia 17, já passou. 21, hoje, minha gente, após o culto, minha gente, eu sou péssima de improviso, quer dizer, às vezes, né? Dia 21, hoje, né, após o culto, quem se inscreveu aí para o coral, vai cantar com os anjos, fazer um som aí que movimente o céu, vem aqui, espera aí depois do culto para darmos glória com nós. Vamos lá? Só isso. Só isso? Ai, mas eu tenho mais coisas aqui. As quartas-feiras tem acontecido um mover de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos queridos adolescentes. Eu quero confirmar a igreja para interceder por esse grupo, porque nós em 2026 vamos viver uma nova fase, amém? Amém? Cadê os amém, Deus? Estão vendo, tão timidozinhos ali, mas nós vamos viver uma nova fase em nome de Jesus, nós vamos avançar, vamos botar para crescer esse negócio em nome de Jesus. Esse tempo o Senhor tem alimentado eles, tem feito eles conhecerem a palavra, mas agora, em 2026, o Senhor tem falado ao meu coração que é tempo de semear para multiplicar em nome de Jesus, amém? Então voltemos aqui ao nosso culto de missões. Eu vou contar 100% com a Elenilda ali nos versículos bíblicos, porque eu levo a Bíblia porque é bonito andar com a Bíblia, mas eu não estou conseguindo enxergar e o meu óculos ainda está em fase de construção. Preciso renová-lo. Enfim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Eu nunca consigo falar de missões sem falar em algum momento da trajetória de Paulo. Eu olho a história desse homem e a trajetória dele e o que ele fez, né, o papel fundamental dele na construção e no avanço da igreja. E eu tenho vergonha de tão pouco que eu tenho feito quando eu olho para a vida de Paulo, sabe? E esse texto de Filipenses 1 é um texto riquíssimo. Desde o início, Paulo vem falando sobre a providência de Deus, que é a igreja, para este tempo, para a criação, para a humanidade. E nesse versículo 27 ele diz assim: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder visitar a vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Quem está nesse só desejo diz amém aí. Dá um glória a Deus. Você conseguiu compreender essa mensagem de Paulo? Tenta imaginar aí o pastor Cleverton lá na Indonésia, Singapura, nos confins. Tenta imaginar ele com esse pensamento a respeito da igreja, dizendo assim: eu sei que mesmo não estando aí com vocês, mas eu sei que vocês estão juntos comigo nesse mesmo pensamento e nessa mesma fé. Era isso que Paulo estava falando aos filipenses. Paulo, nessa carta, ele fala sobre a satisfação de morrer e viver, desde que seja para Cristo. Paulo, nessa carta, ele fala que ele vai viver um pouco mais, não porque ele quer, porque o desejo dele é ir se encontrar com Cristo, mas ele vai viver um pouco mais porque ele já tinha recebido de Deus essa instrução de que ele ficaria um pouco mais com a igreja para que o evangelho crescesse um pouco mais e fosse mais significativo, mais relevante na vida daquelas pessoas e daquelas regiões por onde ele passaria e por onde ele tinha passado. Então, Paulo fala da maravilha da graça. Ele diz que nós que somos a igreja do Senhor, nós recebemos a graça das primícias do Espírito. Paulo fala na carta aos Filipenses que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Então ele faz uma explanação de toda a satisfação
satisfação que ele tem em servir a Cristo, em ser um missionário. E aí a gente vai procurar na história de Paulo coisas que, humanamente falando, trariam prazer para o ser humano. O que é que traz prazer para o ser humano? Aquilo que aquele jovem disse que faria, né? Come, bebe e folga a sua alma, porque você tem muito. O que é que satisfaz um ser humano hoje em dia? Muito luxo, muita satisfação, muito prazer, muita liberdade, muito conhecimento, muitas férias, muito dinheiro. E a gente olha para a vida de Paulo e a gente não vê nada disso. E como que a gente encontra tanto prazer e tanta satisfação na vida deste homem? E aí a resposta é o próprio Paulo que nos diz, né? Que nós que temos as primícias do Espírito, somos essa resposta para a criação. Somos a resposta, e a resposta está justamente aí, em viver para Cristo, né? E neste tempo que nós estamos vivendo, como diz a minha amiga Márcia, o errado tem se tornado certo e o certo tem se tornado errado. As pessoas estão normalizando coisas que em outro momento era escândalo para a igreja. Hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas transformarem um ministério missionário poderoso em uma profissão rentável. Eu recebo a inspiração de Deus e eu prego e eu mostro para as pessoas se convertem, os milagres acontecem, e de repente eu começo a colocar valores em cima daquilo, e de repente eu começo a crescer naquilo, e eu começo a crescer financeiramente, e eu esqueço que viver na graça não é somente viver no aparente. Eu quero e vou viver o melhor desta terra, em nome de Jesus. Eu quero isso para a minha vida. Mas o fundamento da minha fé é justamente aquilo que Paulo falava. É o mesmo coração e o mesmo sentimento. Que coração e que sentimento é esse? É o desejo do Evangelho alcançar mais um coração. É o desejo do Evangelho chegar em mais uma região, em mais um local, em mais uma nação, em mais uma pessoa. Esse é o fundamento da minha fé. É nisso que eu me alegro todos os dias. Se Jesus quiser mandar as viagens, os luxos, amém. Mas que Ele faça isso mantendo o nosso coração como o de Paulo, certo de que isso daqui tudo vai ficar, mas aquela semente que a gente planta no coração das pessoas nunca mais vai ser retirada. Jesus há de fazer algo no coração daquelas pessoas. Irmãos, a primeira lição que eu vou começar com esse texto, mas nós vamos ver outros. A primeira lição que eu tiro desse texto é que nós somos a resposta que a criação anseia. Quando Paulo disse aos filipenses que o confortar do coração dele, o desejo dele, né, era que eles continuassem vivendo de maneira a propagar o Evangelho, de maneira a ter o mesmo pensamento, a ter o mesmo coração. Paulo estava falando não somente que não que eles deveriam estar o tempo todo sofrendo, ou se lamentando, ou vivendo os martírios. Não era sobre isso que Paulo estava falando. Paulo estava falando sobre o brilho do Evangelho. Lá em João 8,12, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo, e aquele que está em mim não verá as trevas, mas estará na luz. Então, lá em Romanos 8,19, está escrito assim que a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. A glória de Deus vai ser revelada em nós. E Paulo, ensinando aos filipenses, ele estava dizendo: olha, meu coração estará contente se vocês continuarem sendo essa revelação da glória de Deus para as pessoas. Se vocês continuarem com esse mesmo pensamento, com esse mesmo coração, eu estando perto ou estando longe, ou vocês vendo a minha vida no cotidiano como referência, ou vocês estando distante de mim, eu ficarei feliz, tendo a certeza de que a semente que foi plantada no coração de vocês há de germinar, há de frutificar, e por onde vocês forem, vocês vão ser essa luz que está lá em João 8,12. A luz
que só tem aquele que anda com Cristo. A luz que só é aquele que anda com Cristo. Irmãos, nós somos a resposta. Nós somos portadores da esperança em uma raça que está sujeita ao pecado, como diz no capítulo 1 de Filipenses. Essa geração, ela estava sujeita ao pecado. Lá no versículo 19, ele fala que essa geração estava sujeita ao pecado, sujeita à escravidão. E nós temos esse privilégio de sermos uma mente diferente, um coração diferente em uma geração de gente que se inclinou ao pecado, em um povo que tem andado mais para o caminho das trevas do que para o caminho da luz. Para falar de forma mais simples, nós somos a expectativa da salvação de muitas pessoas. Ah, mas não é Jesus? É Jesus, mas é Cristo em nós a esperança da glória. Está escrito na palavra. É Cristo em nós. Então nós é que somos essa resposta. Então de que maneira é que você está levando essa resposta de Cristo para as nações? De que maneira é que você tem carregado esse evangelho na sua vida? Será que nós temos carregado essa orientação de Paulo para o nosso dia a dia? Que vocês permaneçam nessa fé, nesse pensamento, nesse desejo, estando perto ou longe de pessoas referências. E aqui trazendo para os nossos dias, eu diria, estando perto ou longe da igreja, estando perto ou longe dos pastores, estando perto ou longe das lideranças, perto ou longe das pessoas que são santas, que você considera referência para a sua vida. De que maneira que você está levando essa resposta para o mundo? Para um mundo que estava sujeito ao pecado. Para um mundo que tem uma ardente expectativa, como diz lá em Romanos 8,19. Uma ardente expectativa da criação está na manifestação dos filhos de Deus. Quem é que é filho de Deus? Dá glória. Aleluia. Existe uma expectativa gerada em nós. Nós temos o privilégio de poder de dizer com convicção para todas as pessoas, para o deprimido, para o coxo, para o cego, para o aleijado, para o doente, para o aflito, para o ferido. A gente tem o privilégio de virar para ele com convicção e dizer assim: Cristo é a resposta que você precisa. Nós temos o privilégio de levar esse evangelho como parte de nós, como algo que vive dentro de nós, que está dentro de nós. Dizer assim: Cristo é a tua resposta. Cristo é a sua resposta. Ah, mas o meu filho está carecendo. Você virar para essa mãe e dizer assim: Cristo é a resposta. E dizer sem medo, com convicção, porque Cristo é a resposta. E Ele vai responder às aflições deste tempo presente, através da minha vida e da sua vida. Você precisa acreditar nisso. Cristo é a resposta para as pessoas necessitadas. E essa resposta ela vai vir através de você. Através de mim. Então, há um privilégio. E a gente questiona: é somente sofrer, ser missionário? É somente ser portador do evangelho e semear a palavra do Senhor? É somente viver os martírios? É ter um contentamento de dentro para fora. É ter um contentamento real, uma convicção real de que tudo isso que você está vivendo aqui vai passar. E como disse o próprio Paulo, as aflições do tempo presente não se comparam ao peso da glória que há de ser revelada na eternidade para os que encontrarem essa direção de Jesus e resolverem obedecer. Então, o privilégio dessa convicção só quem tem é a igreja. Só quem tem a igreja. Eu queria que você batesse no peito com convicção e dissesse assim: eu sou essa igreja. Sabe? Aqui nós temos muitos profissionais e futuros profissionais. Aqui temos futuros soldados do exército, futuros empresários. Nós temos já empresários, temos advogados, temos gestores de pessoa, assistentes sociais, preparadores físicos, temos a mãe de família, né? Temos um comerciante. A gente tem tudo aqui. E eu queria dizer para vocês, não querendo entristecê-los, você vai entender que em todas essas profissões, em todas essas situações que vocês buscam para a vida de vocês, algo pode dar errado. Sim ou não? O pastor pode chegar lá diante do juiz e perder uma causa. Sim ou não? Está repreendido em nome de Jesus, que nunca perca. Mas se perder, pode perder, acontece, é natural. Amém? Uma conta que o Everson faz ali pode não estar exata. Sim ou não?
O Caio pode estar lutando com um paciente com todas as forças que a gente conhece que ele tem, de repente o paciente pode morrer ou não. Mas qual é a convicção que nos mantém de pé diante de todas as frustrações desse mundo? Diga assim: é Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo a minha convicção. Só quem tem essa convicção é a igreja. A igreja convicta de Cristo em nós, a esperança da glória. A igreja convicta vai passar por este mundo de aflições e dores e vai chegar lá, irmão. O privilégio de carregar esse evangelho, sofrendo açoites, sendo preso, flagelado, envergonhado muitas vezes sendo colocado o seu caráter, a sua posição em xeque, em confrontamentos, por conta daquilo que você decidiu viver. Jesus sabe por que eu digo com convicção. Tudo isso vai sucumbir diante da convicção de que Cristo é a minha esperança, isso basta. Aleluia. O privilégio de carregar o evangelho contém essa convicção de que Cristo em nós é a esperança da glória. E que aquele que vier na nossa onda vai enxergar a luz que é Cristo. Amém? Aquele que vier atrás de nós e resolver enxergar aquilo que nós pregamos com convicção e aceitar aquilo que nós pregamos com convicção, se esse vier atrás de nós e receber essa orientação e seguir por esse caminho, eu tenho a convicção de que verá a glória de Deus, porque maior do que isso é razão para adorar, para celebrar, para exaltar o nome do Senhor. Então existe um privilégio muito grande. Outro dia, quando eu voltei na Bahia, um jovem, que quando eu comecei o meu ministério pregando o evangelho, preguei sobre a primeira pregação assim longa que eu fiz definitivamente, uma pregação de fato. A primeira vez eu falei sobre o irmão do filho pródigo, e aquele jovem veio no meu Instagram, foi no Facebook e disse assim: desde que você falou sobre o irmão do filho pródigo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus transformou a minha vida, eu nunca consegui esquecer a sua mensagem. Irmão, isso faz mais de 30 anos. E a pessoa vira para você e diz assim: eu nunca. E aí eu me glorio em mim, na minha capacidade de oratória, eu me glorio na minha capacidade de compreensão textual. Não, eu me glorio naquele que é a minha convicção, aquele que tem acesso aos ouvidos do coração, aquele que é capaz e poderoso para semear na alma das pessoas. Ele anda comigo, ele vive comigo, ele fala através de mim. O privilégio é grande demais, irmão. Aquele que tem a capacidade de alcançar os terrenos emocionais que nenhum psicólogo, que nenhum terapeuta alcança. Aquele que tem a capacidade de confundir o inferno e transformar lágrimas em adoração. Ele anda comigo. E ele anda com você. Dê glória a Deus aí, aplauda ele aí. Se ele anda com você, adora ele aí. Ele anda com você. Eu quero te dizer mais uma coisa. Na sua profissão pode dar errado, nos seus planos pode dar errado, e você não valia nada, você não valia R$1. Mas olha que privilégio. Jesus resolveu fazer de você um instrumento de libertação de vidas. E o que é que você tem feito com isso, igreja? Jesus resolveu fazer o seu corpo templo e morada do Espírito de Deus. De que maneira você tem se apresentado para as pessoas que têm uma ardente expectativa da manifestação do Filho e uma filha de Deus? Irmãos, há um privilégio muito grande ser a resposta de Cristo para este tempo. Você, diga para o seu irmão que está do lado, é você, o portador dessa resposta. Aleluia. Um dos privilégios que a gente vê na vida de Paulo, que a sociedade muitas vezes pode confundir, pode diminuir, pode menosprezar, porque não se via. Ele mesmo diz que foi pobre, foi rico, que em todas essas coisas ele nunca, jamais se afastaria, né, do amor desse Deus, nem nas alturas, nem na bonança, nem o que
que aprendeu a viver contente em todas as situações. Por que contentamento era esse? Que alegria é essa? Que satisfação, que plenitude é essa? É a certeza de que aquele que completa tudo, que é perfeito, vive dentro de mim, dentro de você. Então é um privilégio, mais um dos privilégios, em ser portador desse evangelho, em propagar essa palavra, é ter certeza de que você é um vetor da convicção do Espírito na vida das pessoas. Você é um direcionador, você é uma flecha nas mãos do flecheiro que nunca erra. Você, Ele escolheu você para que essa mensagem fosse disseminada para as nações. E eu não quero nem falar aqui de sofrimento. Todas as vezes que se prega missões, se fala muito do sofrimento. Não é fácil, nunca foi fácil ser portador do Evangelho. Ser missionário nunca foi fácil. Mas eu quero que você entenda hoje que você é um privilegiado por ter essa oportunidade de levar a mensagem às nações. Você é um privilegiado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tem o seu tesouro guardado em vasos de barro. Ou seja, você é muito simples, é quebrável, você é frágil, mas o Senhor, Ele se faz presente em você, te libertando por dentro, te protegendo, te guardando, para que essa semente que vai em você, ela encontre o destino certo e faça florescer, e faça prosperar o Evangelho do Senhor. Mas uma das missões é extraordinária, irmãos. Nesse versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses, nós lemos, Paulo fala assim, em um dos conselhos que ele dá, que ele disse para as pessoas, ele diz assim: eu vou me alegrar se vocês continuarem sem se intimidar com nada disso que está vindo aí, sem ter medo de nada disso que está vindo contra aí a pregação do Evangelho. Em outras palavras, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: o que tem ocorrido comigo tenha contribuído para a propagação do Evangelho. Minha gente. Aí eu fui saber o que estava acontecendo com Paulo, que ele diz: o que tem acontecido comigo, o que tem acontecido? Prisão, flagelos, açoites, surras, sabe? Aí ele disse assim: o que tem acontecido comigo, meus irmãos, só tem contribuído. Por quê? Porque os guardas que me açoitaram viram Cristo em mim. Porque por onde eu passo as prisões estremecem. Porque por onde eu passo as pessoas não veem gemido de dor, não. Eles veem cântico de adoração. E Cristo tem crescido através do meu sofrimento. Irmãos, Paulo dizendo assim: olha, eu estou sofrendo aqui. Ele não deu nem ênfase para o sofrimento dele. A gente vai saber dos detalhes dos flagelos de Cristo, não nos escritos de Paulo. Ele fala superficialmente sobre os flagelos dele. Ele fala sobre a glória de Cristo em detalhes nas cartas dele. Os flagelos dele, a gente vai pesquisando, vai lendo os historiadores, vai estudando teologia com o pastor Barros, vai fazendo uns desdobramentos e a gente vai conseguindo descobrir que eram coisas terríveis que ele vivia. Mas ele fala assim, ele resume, ele sintetiza o que ele sofre. Não é diminuindo o sofrimento dele não, porque eu sei que era grande, mas ele dá um brilho, uma luz, e demonstra uma satisfação em resplandecer a glória de Cristo. E esse é mais um dos privilégios, irmãos. Aí ele diz assim: olha, eu passei ali, fui preso, mas o guarda se converteu, o guarda olhava para mim, chorava. Você imagina, eu conjecturando, imaginando como ele podia testemunhar. Dizia, o guarda olhava para mim, chorava, ele dizia: o que é que esse homem tem? Que ele sofre adorando, e quando ele adora eu me arrepio todo, eu até tento resistir, mas a adoração verdadeira não é difícil de se resistir, não se consegue resistir. A adoração verdadeira, irmãos. E aí Paulo diz assim: quando eu sou açoitado, quando eu vou preso, ou quando eu sofro qualquer coisa, isso daí, ao invés de me entristecer, ao invés de amedrontar a igreja, deve contribuir para que o Evangelho cresça. E aí a gente olha para a nossa vida, e eu não estou falando só de você, eu estou falando de nós. A gente olha para a nossa vida e a gente bota desculpa em tudo. Nosso sofrimento barra quase todas as nossas ações com relação a Jesus.
E aí, Jesus te chama hoje privilegiado, privilegiada, para ser o portador e o semeador dessa palavra. E para se posicionar da maneira que Paulo se posicionou e dizer assim, olha, o que acontecer comigo não vai mais me parar, mas vai produzir Cristo no coração das pessoas, seja o que for. E eu estou falando não é só de sofrimento e não, irmãos, é porque o nosso personagem é Paulo e ele sofreu muito. Mas assim, se você ganha, se você progride, você celebra, se você sofre, você testemunha de Cristo e você celebra quando vence o sofrimento, você celebra enquanto passa pelo processo de sofrimento e você confunde o inferno com isso. Porque todo levante do inferno contra a igreja do Senhor é para ver ela cabisbaixa, para ver murmurando, não é verdade? É para ver você reclamando, é para ver você falando a sua má sorte. Mas aí quando você celebra a Cristo no seu sofrimento, você confunde o inferno, o diabo fica piradão nisso. Porque ele levantou um projeto, um plano, ele se movimentou no inferno para que você ficasse murmurador, reclamador, como fez. Aí Paulo diz assim, aí você vai dizer assim, olha, o que tem acontecido comigo, eu tenho tido tanta oportunidade de celebrar Jesus, de mostrar Jesus. Não se intimidem com o que tem que está por vir. Filipenses 1, versículos 20 e 21, Paulo vai dizer assim, olha, para mim, se eu morrer, eu vou ver Cristo. Se eu viver, as pessoas vão ver Cristo. Eu me lembro de uma moça chamada Elisângela, estava no HGE ainda ali, na ala azul. Aquela moça estava com câncer terminal. Olhando para ela, ninguém dizia. Ela não estava raquítica, ela não estava com nenhum sinal de doença, mas os exames dela eram catastróficos, era um negócio terrível. Um câncer de útero. E quando eu ia visitar ela, por muitas vezes eu resisti, porque eu não tinha o que dizer. Porque eu via que os exames estavam dizendo que ela ia morrer. E era uma pessoa que estava com todas as suas, com tudo normal. E ela sentiu que foi para lá por causa das dores intensas. E os exames diziam que ela ia morrer. E quando eu conversei com Deus, meu coração, eu senti que ela ia morrer, de fato. Não foi por incredulidade nem nada, foi porque eu sabia de fato que ela ia morrer. Não foi somente por eu ter visto os exames. Deus falou no meu coração. E quando eu cheguei lá, a gente conversando sobre a palavra do Senhor, e ela disse que estava retornando para Jesus, ou tinha retornado há poucos dias, mas ela estava um pouco fraca, e eu fui ali, pela misericórdia de Deus, para semear no coração dela, para que ela se fortalecesse em Jesus. E ela, quando eu fui visitá-la no outro dia, ela recebeu aquela palavra, ela aceitou aquela palavra. Quando eu fui visitar ela no outro dia, ela estava com um rosto brilhante, irmãos. Era algo diferente que estava na vida daquela mulher, era Deus purinho na vida daquela mulher. E ela estava sorrindo, e ela disse assim, eu fui tomada de uma alegria que eu nunca senti. E aí eu disse assim, Elisângela, você está bem? Ela disse, eu estou bem. Aí eu falei assim, eu não queria falar que dar esperança a ela, porque eu não sentia essa esperança de que ela ia ficar curada. Mas eu disse assim, olha, eu tenho duas situações para lhe contar aqui, duas coisas que podem acontecer com você. Ela disse, conte. Eu digo, uma é você ver Cristo. Você pode partir aqui dessa vida daqui a mais algumas horas. E você vai se encontrar com Jesus. E quando você se encontrar com Ele, se você lembrar, diga a Ele que eu mandei um beijo. Eu disse, se você partir daqui mais algumas horas, você vai encontrar Jesus. O olho dela brilhou. Ela disse, amém. Eu disse, a outra é que se você não morrer, é um milagre muito grande, porque você sabe como é que está a sua situação. Os médicos não aliviam, irmãos. Quando eles querem diagnosticar, eles vão lá e eles descem mesmo com força. A palavra eles falam para a pessoa entender o que está acontecendo. Até porque, se o paciente precisar fazer algum esforço para sobreviver, com essa palavra que eles acreditam que o paciente vai lutar, né? Com a palavra que ele sabe que está realmente precisando lutar. E ela sabia, eu disse, então é duas coisas boas que vai acontecer com você. Tenho certeza que o seu destino é bom. Ela fez uma glória. Eu digo, o seu destino é bom. Ou você vai ver Jesus, não esqueça de dar o meu beijo nele. Ou você vai fazer muitas pessoas verem Jesus através do seu testemunho. E ela ficou feliz. Algumas horas depois, aquela mulher morreu, glorificando o nome do Senhor.
Que contentamento é esse que faz a igreja morrer sorrindo, irmãos? Que contentamento é esse que faz a Lívia sentir dores e louvando aqui? Eu me lembro como hoje. Que contentamento é esse? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você ainda não experimentou semear esse contentamento no coração de alguém com o seu testemunho de vida, se apresse, porque isso vence depressão, isso vence dor, isso vence o câncer, isso vence a cegueira, isso venceu a morte. Privilégio de ser um portador da palavra de Deus. Você é preenchido de dentro para fora até transbordar. Ninguém engana você com relação à certeza de que é melhor estar com Ele em santidade do que estar tendo benefícios aí no mundo. Ninguém engana você. Estava conversando com uma amiga minha, ela disse assim: você conheceu um rapaz recentemente? Eu disse sim, conheci um rapaz recentemente. E o que aconteceu? Ele sumiu no outro dia. O que foi que aconteceu? Que ele sumiu no outro dia. Eu disse, não sei, eu acho que ele pensou que era igual essa mulher do mundo. E aí ele frustrou-se porque primeiro que ele queria que eu fosse no carro dele. Eu disse, não, você diz onde é que eu vou no meu carro. E quando chegar lá a gente conversa, brinca e tal, um lugar público, tá, a gente foi. Quando chegou lá a gente se conheceu. E aí tínhamos amigos em comum e pai. E quando eu voltei para casa, voltei dentro do meu carro. E a gente continuou conversando normalmente, como pessoas normais devem se conhecer. E aí ele sumiu frustrado, porque ele acreditava que eu ia hypar nessa onda aí, que tá todo mundo hypando, né? Porque é normal hoje em dia. Aí a minha colega disse assim, tu não tem medo de ficar sozinha, não? Eu disse, eu tenho medo de perder minha salvação. Aí ela disse assim, mas de repente ele queria conhecer você, namorar, e depois ele vai para a igreja, e depois se torna santa. E aí eu morro no meio desse atropelo aí como é que fica o negócio? Eu morro aí no meio dessa confusão aí. Eu deixo do altar, eu deixo do ministério, eu deixo de dar testemunho, eu deixo de portar o evangelho, porque quando eu boto na minha vida o pecado, eu retiro o evangelho da minha vida. Isso Aí ela fez assim, irmã, tá difícil. E quem foi que disse que ia ser fácil? E se você ficar sozinha? Eu nunca vou ficar sozinha, eu nunca estou sozinha. Meu amado está comigo todos os dias. Se eu morrer agora, eu vou ver Jesus, irmãos. Se eu não morrer, enquanto eu estiver viva, você vai ver Jesus em mim. E aí, por que eu usei esse exemplo? Porque as pessoas têm alguma expectativa em nós. E o diabo, ele tem esfriado essa expectativa. Por quê? Porque ele tem minado a igreja do Senhor. Ele tem esfriado a expectativa. O mundo não se surpreende mais quando vê um pastor adulterar, irmãos. O mundo não está se surpreendendo mais quando vê um padre pedófilo. O mundo não se surpreende mais, não está se surpreendendo mais quando vê um crente se declarar homossexual. O mundo não está se surpreendendo mais quando vê que um menino que não é o jovem, a jovem que não é casado, estão tendo iniciação sexual, estão tendo vida conjugal fora do padrão bíblico. Ele não se surpreende mais, por quê? Porque o diabo se ocupou em normalizar essas coisas para que você se afastasse da santidade e deixasse de ser portador desse evangelho. Não se é portador do evangelho apenas com a leitura da palavra e com proclamação de frase, não. Nós devemos ser portador do evangelho com testemunho de vida. O testemunho de vida é que fala em nós. Então o diabo se ocupou por séculos para normalizar as coisas dentro da igreja, as coisas erradas. Então as pessoas não se assustam mais. Tanto é que recentemente eu vi ser consagrado uma dupla de apóstolas. Uma mulher pastora, esposa de outra pastora. O povo não está se surpreendendo mais, sabe por quê? Porque Jesus está voltando e o diabo está se apressando em distorcer tudo aquilo que ele deixou na sua palavra. Mas presta atenção numa coisa: há um privilégio para o remanescente que permanece firme. E esse remanescente está aqui. Sou eu, é você. Nós veremos a glória de Deus. As pessoas não querem mais se esforçar para ver o sorriso do nosso mestre, para agradá-lo em tudo. As pessoas acham demais frequentar a igreja. Mas eu já frequento a igreja, tá bom não. Tá bom não. Você é privilegiado, faça valer esse privilégio. Diga para o seu irmão que está do lado aí, faça valer o privilégio. Faça valer esse privilégio. Leva a mensagem de Jesus na tua vida.
Leva a mensagem de Jesus falando. Leva a mensagem de Jesus ofertando. Leva a mensagem de Jesus doando. Leva a mensagem de Jesus vivendo. Leva a mensagem de Jesus testemunhando. Porque você é privilegiado. Aleluia. Irmãos, mais um dos privilégios que nós temos é sustentar um testemunho que alcance gerações. Amém? Amém. Quem aqui conhece um crente que já morreu, que foi relevante na sua vida? Diga amém. Amém. Sustentar um testemunho que alcance gerações. Meu pastor Gidelson, o primeiro pastor que eu tive, aceitei Jesus, ele me acolheu, me deu um curso de homilética e disse assim: você é pregadora. Nunca mais eu esqueci o rosto daquele homem. Ele investiu em mim, ele disse: você vem aqui, você fulano, vem pra cá. Eu vou ensinar vocês a montar esse sermão. Eu vou contar com vocês aqui na obra. Eu peguei amor por aquilo, irmãos. Porque todas as vezes que eu pegava no microfone, as vidas se convertiam. Aleluia. Eu olhava para a vida do pastor Gidelson, meu Deus. Um homem de Deus, eu nunca esqueci do testemunho daquele homem. Homem santo. Morreu, já está com Jesus lá. Se ele lembrar, vai dar meu abraço. Mentira, isso não falei. Mas olha só, nós temos o privilégio de carregar um testemunho que alcance gerações. Quando você partir dessa daqui para melhor, em nome de Jesus vai ser para melhor, amém? Amém. Como é que os teus amigos vão lembrar de Cristo quando lembrarem de você? De que maneira é que as pessoas vão ver Cristo quando lembrarem de você? Olha o que Paulo fez, olha o escarcéu que Paulo fez no inferno, minha gente. Quantos anos tem que Paulo morreu? Pelo amor de Deus, até hoje a gente fala de Paulo. Paulo era um homem comum, terrivelmente pecador antes de conhecer a Cristo. Mas compreendeu o privilégio de carregar um testemunho que alcançaria gerações. Será que os teus filhos, será que os teus vizinhos, será que as crianças que você tem contato agora vai lá na frente e dizer assim: olha, ali era realmente, eu me lembro. Eu me lembro de Caio falando aqui, que às vezes ele levantava de madrugada e o pastor orando na sala. Como é que as pessoas vão olhar para você, vão lembrar de que maneira que as pessoas vão lembrar de Cristo através do seu testemunho, igreja? Você consegue compreender isso? Você tem um privilégio, você tem a oportunidade de carregar um testemunho que alcance gerações. Eu costumo dizer, a minha filha, ela vai se tornar adulta e vai se tornar também uma pessoa capaz de tomar as suas decisões, mas dentro de casa ela tem visto Cristo brilhar e eu não tenho dúvida disso. Eu fui criança e eu vi Cristo brilhar na vida de uma vizinha. Até hoje eu lembro dessa vizinha. Até hoje eu falo de Paulo, de Estevão, de João. Por quê? Porque tiveram o privilégio de carregar um testemunho que alcançou gerações. Você tem esse privilégio. Irmãos, não é sobre mim. É sobre Cristo em mim. Sabe? Mais do que saberem sobre mim, é saberem sobre o que Cristo fez em mim e através de mim. Entende? E aí Paulo diz assim: mesmo que eu não vá até vocês, mas eu ouvirei sobre o que ele tem feito na vida de vocês e através de vocês. E aí, para finalizar, não menos importante, tão satisfatório quanto o galardão. Diga: eita glória! Ser portador do Evangelho e semeador desse Evangelho dá o privilégio de galardão, salvação. Jesus conquistou na cruz, você consegue ela por meio do arrependimento dos seus pecados, amém? Mas galardão, olha só, Apocalipse 22:12, Jesus diz assim: eis que o cedo vem e o meu galardão está aqui na minha mão para entregar a cada um segundo a obra das suas mãos. Aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim: cada um receberá segundo o fruto do seu trabalho. Isso aqui é prêmio para a eternidade.
Lucas capítulo 6, versículo 23. Alegrai-vos, porque grande é o seu galardão. Irmãos, eu não sei de que maneira, se com dores, se sem dores, se rico, se pobre, eu não sei se casada, se solteira, se mãe, se não mãe, eu não sei se avó, se não avó, mas eu sei que eu sou portadora de um testemunho que vai alcançar gerações. Você é, diga amém. Amém. Eu não sei se deu certo, se ganho a causa, se não ganho. Eu não sei se o paciente vive, se morre. Eu não sei se entra dinheiro na minha empresa, se não entra. Eu não sei se vou ganhar a guerra, se não vou. Mas eu sei que a esperança do mundo de ver a glória de Cristo está em mim. E mesmo que não vejam muito dinheiro, muitas viagens, não veja aliança, que não veja filhos, que não vejam netos, mas verão a Jesus, custe o que custar. Verão a Jesus. Verão a Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Verão a Jesus através da minha vida, da sua vida. Fique de pé. Se verão os anseios seculares, os anseios terrenos se cumprirem, eu não sei. Eu não sei. A Bíblia me promete que eu verei o melhor dessa terra.